Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Nesta edição, você acompanha as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve enviar na próxima segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por golpe de Estado. Ao mesmo tempo, a defesa do ex-chefe do Executivo avalia pedir a suspeição de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro já esboçam nos bastidores a linha de defesa para tentar escapar de uma eventual denúncia e assim afastar os riscos de uma prisão. A menos que surja algum novo fato político ou revelação inédita na investigação, aliados de Bolsonaro pretendem emplacar a tese de que o ex-presidente, na verdade, nunca autorizou um golpe. Um dos argumentos seria de que Bolsonaro sofreu muita pressão, inclusive de oficiais de alta patente, como o general Mário Fernandes, que foi ao Palácio do Planalto falar diretamente com ele para insistir por um golpe. Ainda assim, ele teria hesitado e não topou embarcar na aventura golpista, já que no fim do mandato foi para os Estados Unidos. Tal versão, porém, cria um dilema para o ex-chefe do Executivo, porque, se Bolsonaro disser que rejeitou a pressão, terá de dizer de quem e incriminar aliados, ou seja, precisaria entregar algumas pessoas. Segundo alguns dos interlocutores próximos, isso contraria o espírito de lealdade que impera na caserna. Outra possibilidade da defesa é pedir a suspeição de Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. No caso, o ministro Alexandre de Moraes sendo relator, a ideia, o raciocínio é que ele tem interesse em que os réus sejam condenados, até porque ele próprio seria a vítima desses planos, para tirar a vida do Lula, do vice-Alckmin e dele próprio, Alexandre de Moraes. Então, essa suspeição pode ser alegada por qualquer um dos réus. O ministro Alexandre de Moraes vai remeter o relatório final do inquérito para o gabinete da Procuradoria-Geral da República na segunda-feira que vem. A PGR, por sua vez, deve apresentar a denúncia contra os 37 indiciados a partir de fevereiro de 2025. De acordo com fontes próximas ao ministro, ele não deve levantar sigilo do relatório final da Polícia Federal. O entendimento de Moraes, segundo estes auxiliares mais próximos, é de que a manutenção do sigilo sobre todo o material, neste caso, favorece o trabalho tranquilo da equipe do Procurador-Geral Paulo Gonet. São 30 e tantos indiciados, serão 30 e tantos réus, cada um com a sua defesa, cada um com o seu advogado, cada um com as suas provas a serem produzidas, as testemunhas a serem ouvidas. Então é muita gente, é um processo múltiplo e eu acho que não dá tempo de julgar isso em 2025 e talvez nem em 2026, aí não é nem problema de calendário eleitoral, é simplesmente tempo hábil para que todo mundo produza a sua defesa, o seu contraditório, ouça as suas testemunhas. Eu acho que não dá tempo nem em 2025 e nem em 2026, portanto deve ficar lá para frente. A Polícia Federal apura se Bolsonaro, militares e civis articularam uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. As apurações mostram que o ex-presidente conduziu reuniões com os comandantes das Forças Armadas para discutir a legalidade jurídica de uma minuta com teor golpista. O então comandante da Marinha teria colocado homens à disposição de Bolsonaro para a ação antidemocrática. Também neste ano, a PF já havia apontado sua participação em 2 outros supostos esquemas, de fraude em cartões de vacina e de vendas de joias desviadas do acervo presidencial. Somadas, as penas máximas dos crimes pelos quais o antigo chefe do Executivo foi indiciado, nos 3 casos, chegam a 68 anos de prisão. E olha, mudando de assunto, o estado do Rio passa por uma crise na área da saúde. Faltam vagas para internação e mais de 500 pacientes aguardam transferência para procedimentos essenciais, enquanto disputas entre prefeitura, estado e governo federal agravam a situação. As longas filas para internação no sistema de saúde pública do Rio de Janeiro evidenciam o impacto da falta de articulação entre a prefeitura e o governo do estado. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, destacou recentemente que 575 pacientes estavam em emergências municipais aguardando transferência para procedimentos como cateterismo ou oncológicos, serviços que são responsabilidade das redes estaduais
estadual e federal. Sorães apontou uma redução no número de internações de média e alta complexidade pela rede estadual, o que estaria pressionando as unidades municipais. Ele também mencionou questões éticas graves na gestão estadual, fazendo referência a recentes polêmicas envolvendo a Secretaria de Estado de Saúde. O impasse entre a Prefeitura e o governo estadual tem se intensificado. A Prefeitura acusa o Estado de dever cerca de R$ 1 bilhão em repasses do Fundo Estadual de Saúde e já cogita levar a questão à Justiça. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde afirma estar investindo além do mínimo constitucional e alega que parte da responsabilidade sobre o atendimento de urgência, como a gestão de 16 UPAs na capital, recai indevidamente sobre o Estado. O Ministério da Saúde também enfrenta desafios na reestruturação de hospitais no Rio, com dificuldades na contratação de profissionais e na ampliação de leitos, o que agrava o problema. Enquanto os 3 níveis de governo trocam acusações, a população segue enfrentando filas e dificuldades para acesso aos serviços de saúde, especialmente para os casos mais complexos. E ainda falando de saúde, a vacina contra a malária está cada vez mais próxima da realidade. A partir do ano que vem, os testes em humanos serão iniciados após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito e representa um problema de saúde pública no Brasil. Seus sintomas incluem calafrios, febre, dores locais e, em casos mais graves, até mesmo a morte. A criação da vacina é inteiramente brasileira. Após muitos anos de estudos e pesquisa, sua produção finalmente chegou na fase final, onde será patenteada e em seguida autorizada para testes clínicos em humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a dose chamada de Vivaxin é de grande importância, pois irá combater 82% das infecções que não são prevenidas pelas vacinas atuais. De acordo com os pesquisadores, o imunizante foi capaz de induzir em testes anteriores a produção de inúmeros anticorpos em camundongos e coelho de forma segura e eficaz. Em alguns casos, a vacina preveniu completamente a malária e em outros retardou o aparecimento da doença no sangue. E olha, um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a inteligência artificial aumentou em 29% a geração de empregos diretos e indiretos no Brasil. Isso nos últimos 12 meses. Foram abertas mais de 389 mil vagas no mercado. No ano de 2023, o setor criou 302 mil vagas. Esse crescimento reflete a crescente demanda por conteúdo digital e a diversificação das formas de monetização disponíveis para os criadores. A pesquisa destaca a importância do setor na economia brasileira, evidenciando como a digitalização e as redes sociais têm impulsionado novas oportunidades de trabalho. Além disso, o estudo sugere que essa tendência deve continuar, à medida que mais pessoas buscam se inserir nesse mercado em expansão. Esses dados ressaltam a relevância da Creator Economy como um motor de emprego e inovação, mostrando que o Brasil está se adaptando às novas dinâmicas do mercado de trabalho digital. O estudo revela também que o Brasil é um dos países com maior número de criadores e influenciadores digitais, aproximadamente 20 milhões, de acordo com dados da FactWorks for Meta, presentes no relatório de macrotendências da Creator Economy da YouPix. Foi tentando entender e mensurar essa área, que afeta consumidores e produtores de conteúdo todos os dias, que a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas realizou o estudo Impacto Socioeconômico dos Negócios Digitais da Creator Economy no Brasil, em parceria com a plataforma Hotmart. Segundo os pesquisadores da FGGV, a expectativa é de que o mercado em torno desses atores cresça muito mais nos próximos anos. E olha, uma pesquisa divulgada pelo IBGE apontou que 7 estados apresentaram queda na taxa de desemprego no Brasil e os outros 20 se mantiveram estáveis.
A taxa de desemprego caiu em 7 estados no terceiro trimestre de 2024, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Os estados que tiveram queda foram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Nos outros 20 estados, a taxa se manteve estável, com oscilações menos expressivas, como foi o caso de São Paulo, que teve uma pequena queda de 0,4 pontos percentuais, e agora o desemprego do estado está em 6%. O IBGE informou que a taxa de desemprego do terceiro trimestre, que vai de julho até setembro, fechou em 6,4% no país, representando uma queda de 0,5 pontos, em relação ao segundo trimestre, que fechou em 6,9%. Os dados registrados no terceiro trimestre de 2024 foram as menores taxas da série histórica desde que foi iniciado em 2012, ficando atrás apenas do quarto trimestre de 2013, quando a taxa de desemprego ficaram em 6,3%. E veja a seguir, se você está procurando emprego, fique com a gente, porque olha só, Black Friday e Natal impulsionam a abertura de vagas temporárias. Nós voltamos em instantes, não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo. E olha, um estudo apresentado recentemente destacou que o calor recorde dos oceanos agravou os furacões do Atlântico neste ano. As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, de acordo com um estudo divulgado que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades. Uma análise do Instituto de Pesquisa americano Climate Central revela que os 11 furacões da temporada de 2024 se intensificaram entre 14 e 45 km por hora. As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo, disse o autor do estudo, Daniel Guilford. No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 graus Celsius acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes. Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para 5 na escala Saffir-Simpson. E o devastador Helene passou da categoria 3 para 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de 4 vezes no poder destrutivo. O Helene deixou mais de 230 pessoas mortas e foi o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos em meio século, depois do Katrina em 2005. Em outro estudo que analisou a intensidade de tempestades entre 2019 e 2023, a Climate Central descobriu que 84% dos furacões nesse período se fortaleceram significativamente devido ao aquecimento oceânico induzido pela ação humana. E os especialistas alertam: é provável que esses impactos piorem quando as temperaturas médias globais ultrapassarem 1,5 grau acima da era pré-industrial. E mudando de assunto, tem emprego sobrando nos setores de saúde, logística e vendas em todo o país. São vagas temporárias para atender eventos como a Black Friday e o Natal. E é normal que depois das festas muitos consigam um registro definitivo onde estão trabalhando. Assim como todo ano, a expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. E para dar conta dessa demanda, diversos setores estão abrindo vagas temporárias.
Segundo a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, divulgada no começo do mês de outubro, mais de 450 mil novos contratos de trabalho temporário eram esperados para este último trimestre de 2024. Setores como saúde, logística e vendas são os mais procurados entre os que procuram emprego e os principais geradores dessas vagas. Só no setor de comércio e serviços, 30% dos empresários devem reforçar as vendas com esses trabalhadores. É o que aponta os dados revelados em uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Os números representam um aumento de 45% nas ofertas de emprego nesta categoria, em comparação com o mesmo período do ano passado. Empresas como Shopee, Pernambucanas, Americanas e Coca-Cola estão entre as principais em número de oportunidades disponibilizadas. O levantamento também apontou boas chances de efetivação a partir das contratações temporárias. É esperado que 20% dos contratados sejam efetivados, passando para empregos fixos. Vale lembrar que, mesmo trabalhando em modelo de contrato temporário, estes empregados contam com direitos trabalhistas semelhantes aos dos contratados de forma definitiva, com benefícios trabalhistas e previdenciários, registro em carteira, além do recolhimento do FGTS e o pagamento de férias proporcionais. E a primeira parcela ou parcela única do 13º deve ser paga na próxima semana. O benefício não só impacta a vida dos trabalhadores, mas também ajuda a fortalecer a economia. Isso porque, além de impulsionar o consumo, movimenta o comércio. Em 13 de julho de 1962, no governo de João Goulart, o 13º salário foi oficializado pela Lei nº 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores, em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício trazido pelas leis trabalhistas não nasceu sem reclamações. Empresários e especialistas da área econômica da época diziam, inclusive, que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. No entanto, não aconteceu. E mais que isso, desde então, injeta bilhões na economia todos os anos. Em 2024, a expectativa é que o pagamento do 13º salário coloque mais de 320 bilhões de reais na economia brasileira. A lei determina que a primeira parcela do 13º, ou valor integral, para empresas que escolhem não dividir, precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. Apesar de ser um salário extra, entender que o 13º salário é um direito trabalhista e não um bônus pode ajudar na conscientização do trabalhador. E entender a conta é simples. Educadores financeiros explicam que o 13º é essa diferença para os meses que tem 5 semanas, para a pessoa receber pelo que ela trabalhou. Então, ele é visto como um salário a mais, mas se dividirmos 52 semanas por 4, vai dar 13. Logo, ele é um direito do trabalhador, porque é de fato um período que foi trabalhado. Quando a pessoa enxerga esse dinheiro como um direito e não como um bônus, acaba tendo uma disciplina maior do que se fosse simplesmente um dinheiro ganhado. Grande parte da população utiliza esse recurso para quitar dívidas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, até setembro de 2024, o número de pessoas que se declararam endividadas no Brasil foi de 77,2%. As dívidas podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde mental de quem as contrai. Caso as parcelas da dívida comprometam uma fatia importante do orçamento mensal, vale a pena usar o 13º salário para quitar os débitos totais ou parcialmente. Especialistas alertam com as compras de fim de ano. É até saudável que a pessoa que não tem dívidas e está com as contas em dias compre um presente para si. Mas ao utilizar o benefício para se presentear ou presentear terceiros, é importante definir o teto de gastos com as compras. Para aqueles que vão pensar nas dívidas ou então nas contas que vão chegar, podem começar o ano se enrolando financeiramente, ao precisar parcelar as contas, contraindo, assim então, novas dívidas. O ideal para quem não tem reserva ou uma folga no orçamento é guardar o valor do 13º para arcar com essas despesas para ter a desejada paz de espírito nos meses seguintes. Literalmente, é ter cuidado para que o consumismo não vire um pesadelo financeiro, pois as despesas aumentam no começo do ano.
E com o fim do ano chegando, muitos estão planejando a viagem dos sonhos, é claro, né? Essa é uma época em que os destinos mais conhecidos do mundo lotam. Mas calma que se você é dessas pessoas que preferem um lugar mais tranquilo, existem alternativas. Vamos ver. Uma empresa de viagens fez uma pesquisa chamada Detour Destinations, com dicas de lugares para quem quer fugir daqueles que são mais óbvios e conhecidos. A ideia é apontar cidades que, por não serem os destinos mais famosos, são menos lotadas, mas que valem uma visita, seja como um acréscimo no itinerário ou como o destino final. A empresa diz que ouviu 25 mil pessoas em 19 países. Segundo a pesquisa, 63% dos entrevistados afirmaram que estavam inclinados a visitar algum desses lugares alternativos da lista. Os destinos sugeridos: um balneário de arquitetura espanhola, Santa Bárbara reúne praia, shoppings inclusive outlets e até um vale com vinícolas e uma cidadezinha de colonização dinamarquesa. Também é famosa a missão de Santa Bárbara, fundada no século XVIII. Pier de Ventura, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Cidade pode ser um bom desvio de rota da mais óbvia Los Angeles. No Canadá, Canmore, Alberta, alternativa a Calgary. Repleta de atividades e trilhas famosas para os fãs da natureza, Canmore também tem hospedagens mais baratas do que a irmã mais conhecida. Pôr do sol em Calgary, no Canadá, durante o evento Calgary Stampede, evento anual de rodeio. Canmore é apontado como alternativa interessante à cidade de Todd Corol. Pela primeira vez, a Via Monte Napoleone de Milão superou Nova York e Londres como a rua de compras mais cara do mundo, à medida que a cidade italiana se beneficia de um fluxo de turistas abastados e de uma feroz competição por imóveis de primeira linha entre marcas de luxo. Os aluguéis máximos que os proprietários podem cobrar dos varejistas de luxo na rua aumentaram 11% em um ano, chegando a 20 mil euros. Na moeda brasileira, é equivalente a mais de 122 mil por metro quadrado. Anualmente, o aluguel mais alto para lojas em qualquer um dos 138 destinos de varejo globais, monitorados pelo grupo imobiliário Cushman & Wakefield. É a primeira cidade europeia a liderar a lista em 34 anos. Milão viu um fluxo de turistas de alto poder aquisitivo, bem como uma onda de realocações do exterior, à medida que profissionais e super ricos foram atraídos por generosos esquemas de isenção fiscal. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.